Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou começando hoje com o Bispo Maurício Andrade, que é Bispo da Diocese Anglicana de Brasília. Ele atualmente é o presidente da Coinonia e vice-presidente da Comissão para a Educação Teológica para a América Latina e o Caribe. Seja bem-vindo, Bispo Maurício, uma grande alegria ter o senhor conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos. Muito obrigado pelo convite para esse diálogo de final de ano e uma alegria muito grande, porque recordo que nós iniciamos fevereiro exatamente com esse podcast Radar Direitos Humanos, que teve um avanço que foi para além dos horizontes que nós tanto imaginávamos, mas estamos muito felizes de poder partilhar neste tempo de final de ano de 2021, este momento com os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, Bispo, pelas tuas palavras e incentivo para que esse trabalho continue funcionando e alcançando as pessoas, promovendo os direitos humanos e criando uma consciência da necessidade da defesa desse rol tão importante de direitos. O tema da nossa conversa é Direitos Humanos e o Natal de Cristo Jesus. Gostaríamos de conversar um pouco sobre as correlações entre este acontecimento importante para toda a humanidade, a chegada de Cristo entre nós, na sua condição humana, né, como Deus encarnado, e quais as pontes que nós podemos fazer com os direitos humanos a partir do nascimento de Jesus. Que relações ou que correlações nós podemos extrair do Natal de Cristo e os direitos humanos? Oi, Rodrigo, eu acho que é muito importante esse diálogo, porque o Natal, ele não está desvinculado de uma realidade concreta que a gente vive hoje. E o nascimento de Jesus, especialmente. O nascimento de Jesus. Porque a gente se recorda que antes do Natal, a gente tem 4 domingos que são chamados Domingo do Advento, que significa a preparação, o encontro, né, com o nascimento do Cristo. E nesse período do Natal, há toda uma preparação para aquele momento histórico do nascimento de Jesus Cristo. Eu me recordo, por exemplo, que teve um dos evangelhos desse tempo agora do Advento, que dizia assim, lá em Lucas, porque nós estamos no ano C, e aí dizia assim, no tempo de Pilatos, no tempo de César, do tetrarca de Belém, enfim, uma colocação de que o tempo do nascimento de Jesus, ele estava situado no espaço e no tempo. Então, esta é uma relação importante para se pensar, porque eu mesmo dizia naqueles dias lá que se fosse hoje aquele evangelho, ele estaria dizendo assim, no tempo do presidente Bolsonaro, no tempo que o governador de Brasília era Ibanez, no tempo que o presidente da Câmara era Arthur Lira, e assim sucessivamente, porque o nascimento de Jesus, ele está localizado no espaço e no tempo. E aí, no nosso tempo hoje, esse nascimento quer trazer para nós, quer nos convidar, é uma porta aberta para uma reflexão sobre a solidariedade, sobre a acolhida, sobre a inclusividade, sobre a inclusão de todas as pessoas, porque o nascimento de Jesus Cristo é um sinal
para uma nova aliança, uma aliança que vai nascer a partir da graça de Jesus, da graça de Deus, de restauração de todas as pessoas. E aí é para todas as pessoas, gente. Gente querida, o Natal, nessa relação, ele quer nos mostrar como o exemplo da família. A gente faz presépios hoje, nesse tempo, mas a gente tem presépios o ano todo ao nosso caminhar. Esses são os sinais dessa relação. A gente tem hoje, cada vez mais, aumentado o número de pessoas vivendo e convivendo em situação de rua. A gente tem hoje, cada vez mais, uma população de imigrantes que ninguém sai da sua terra, deixa seu povo por uma opção, mas é por uma necessidade. A gente tem cada vez mais uma necessidade de compreender, de buscar se aperceber que esse tempo do Natal, que quer ser um tempo de reflexão, da acolhida, da justiça, de ir além, apesar do medo. A gente imagina, por exemplo, José e Maria, com a grávida, saindo para ir até Belém, numa situação de vulnerabilidade, numa situação de estar num caminho para as vésperas de um nascimento, de não ter o local onde nascer, que aí está a manjedoura, aí está o espaço que coube para aquela família. E esta história toda, ela está dentro e junto de nós a cada dia. E que nós precisamos perceber o Natal como uma oportunidade de nos comprometermos com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é transformador, com a possibilidade da inclusão para todas as pessoas e que transforma e que pode transformar a sociedade, porque o Natal é o exemplo não só da família, mas é também o exemplo da união, da possibilidade de estarmos juntas para servir. E aí, cada vez que a gente olha para o outro, a gente pode sentir que a gente será o outro na medida que a gente serve. E aí o serviço dos direitos humanos que nós temos buscado definir, construir e emoldurar nas ações da vida da diocese tem sido por esse caminho. Um caminho que gera transformação, que gera solidariedade, que gera compaixão, que gera acolhida e que gera transformação. Porque quando a gente se vê e ajuda, apoia o outro, nós ficamos ainda mais fortes para servir. Então, eu quero ter na mente que para a nossa reflexão desse tempo de Natal, na construção e na correlação com o fortalecimento dos direitos humanos, nós devemos nos manter no caminho do seguimento a Cristo, que se emoldura na justiça, que se forma na verdade e que se transforma em amor através de gestos concretos de solidariedade. Bispo Maurício, nós tivemos notícia nos últimos dias de que o arcebispo Desmond Tutu, arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, viveu sua Páscoa, né, após uma vida dedicada à promoção dos direitos humanos, uma vida dedicada à libertação das pessoas e, de fato, ao reconhecimento da importância do ser humano em qualquer contexto. Um grande exemplo para todas nós, o arcebispo Desmond Tutu. Para o trabalho da defesa dos direitos humanos aqui na Diocese Anglicana de Brasília, quais as principais lições que nós podemos extrair da vida e da história do Desmond Tutu? Foi uma notícia
muito triste e que nos abala a todos, porque podemos dizer com certeza, a África ficou mais triste, o mundo ficou triste e todos nós perdemos um grande santo dos nossos dias. Mas, por outro lado, também, o seu testemunho e a sua história de vida, ela será luz para os nossos caminhos. Será sempre uma oportunidade de se olhar e ver o exemplo de quem viveu a essência do Evangelho. A essência do Evangelho que está a serviço de todas as pessoas. Algumas frases são emblemáticas do arcebispo Desmond Tutu. Uma delas, ele diz que se ali, no que você está fazendo, não há amor, não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Ou ainda mais, quando ele disse que ele não aceitaria ir para um paraíso que fosse homofóbico. Ele preferiria buscar um outro lugar. Mas a história do arcebispo Desmond Tutu se cruza com a liberdade, a libertação da África, sobretudo na África do Sul, com todo o seu envolvimento, toda a sua participação no processo de denúncias e depois de transformação de uma África que viveu por décadas o apartheid, a separação racial. E Desmond Tutu, ele foi uma expressão daquele momento que ele foi, Desmond Tutu foi, assim por dizer, o João Batista de Nelson Mandela. Porque quando Desmond Tutu, como primeiramente bispo de Lesotho, ele foi bispo da diocese de Lesotho e depois eleito bispo primaz, arcebispo da África do Sul, que ele se transferiu para Cape Town, para a cidade do Cabo. Ali, isso estamos falando da década de 80, mas do período de 84, 85, que é quando ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, em 86, e visita o Brasil em 87. Mas, especialmente nesse período, Nelson Mandela ainda estava preso. E ele fazia já iniciava um caminho da luta, do combate a esse sistema racista, separatista. E depois, com a libertação de Mandela ficou preso 29 anos. Depois, da libertação de Mandela, em 1990, e Mandela, quando se torna o primeiro presidente eleito na redemocratização da África do Sul, o arcebispo Desmond Tutu é convidado para presidir a Comissão de Verdade e Reconciliação, que foi a construção do processo de transição política, da justiça de transição lá na África do Sul. E aí o arcebispo Desmond Tutu, ele tinha uma compreensão de que aquela comissão Verdade e Reconciliação, ela precisava enfatizar, trabalhar o tema do perdão como um elemento essencial para a restauração da democracia na África do Sul. Mas não, ele dizia sempre que ninguém é totalmente incapaz de perdoar, ou ninguém é imperdoável. Mas, de outro lado, de outro campo, ele dizia que o perdão não significa dizer que você não vai buscar a justiça, ou que o autor do mal não deve ser punido, mas sempre
numa perspectiva de que o único modo de nos curarmos é ficar livre do passado. E essa foi uma tônica no caminho do arcebispo Desmond Tutu na busca do fortalecimento dessa África liberta do racismo e do apartheid. E o arcebispo Desmond Tutu também, na sua trajetória de vida, ele trouxe sempre um elemento que foi o elemento da gratidão pela vida. Apesar de tudo que se vive, se dá gratidão. Tem uma pequena frase que ele diz que tudo que passa na sua vida, você vai vivê-la porque faz parte do currículo da sua vida. Não adianta querer dizer que por que estou vivendo, por que estou passando por isso. E aí nós estamos falando de quem passou e viveu a sua vida no fio, na linha entre a denúncia e a profecia. Você sabe que o arcebispo Desmond Tutu, ele contava que a sua vocação surgiu num dia que ele estava caminhando com sua mãe numa rua em Pretória, e ele disse que do lado contrário deles vinha andando um senhor muito alto, branco, de chapéu, de paletó, muito, muito alto e muito branco. E ele disse que aquele homem, quando chegou na calçada, a mãe dele não saiu da calçada e o homem também não saiu da calçada. E o homem, quando a mãe chegou, ele e a mãe, ele segurando na mão da mãe, o homem saiu da calçada e deu passagem para a mãe. E tirou o chapéu e disse bom dia. E ele disse que perguntou para ela, quem é esse homem? E ela disse, esse é o reverendo da igreja anglicana daqui. E ele disse, quando eu crescer, eu vou querer ser reverendo dessa igreja. Porque este homem foi o primeiro homem branco que eu vi nos dar dignidade, nos respeitar. Então, esse elemento da vida, da marca do testemunho da vida do arcebispo Desmond Tutu, é muito significativo e quando ele enfatiza que a vida é para dar graças a Deus, para expressar gratidão. Eu tive a oportunidade de encontrar o arcebispo 2 vezes. Uma vez em Porto Alegre, em 2006, na Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, onde ele veio participar. E a segunda vez, em 2012, numa grande procissão da igreja da Diocese de Santa Albânia, na Inglaterra, e todo ano, em julho, tem uma grande procissão no dia de Santa Albânia. E ele estava lá participando, e eu estava também participando com outros bispos, e almoçamos na mesma mesa, dialogamos, e uma simplicidade ali, ele já estava enfermo, toda a procissão ele andou, mas um triciclo para facilitar, e ele estava sempre rindo, transmitindo alegria, porque ele dizia uma frase também que eu acho muito significativa, que não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. E a gratidão para ele significava, para além de tudo, abraçar a realidade e parar de contar seus fardos e começar a contar as suas bênçãos. Então, eu tenho, no meu episcopado, buscado também aqui na nossa diocese, buscando traduzir essas ações tão concretas, essas palavras tão concretas, mesmo agora nesses últimos tempos da vida dele, com o câncer, que fez todo o tratamento e que teve um retorno, mas ele estava sempre dizendo que era tempo de agradecer a Deus. E eu acho que nós precisamos, em nossas ações, e aqui na vida da diocese, quando a gente inicia projetos e programas como este projeto de advocacy, que nós sonhamos, projetamos, e que eu quero repetir que essa ideia
de a Diocese Anglicana de Brasília ser um espaço para oferecer a toda a igreja um discernimento político, social e de justiça, não é alguma coisa que nós determinamos. Mas, Rodrigo, isso está nas atas do sínodo que criou a Diocese de Brasília, em 1985. Que ali dizia que vamos criar uma diocese na capital federal para que tenhamos a presença, sejamos uma presença da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil dentro das relações de poder, de construção de leis, de justiça, porque aqui estava já construída a capital federal. A presença da igreja aqui, desde a década de 50, a primeira celebração foi em 57, que veio através do Rio de Janeiro. Nós somos o primeiro templo não católico romano construído em Brasília, a Catedral da Ressurreição. Então, esta presença e este sonho vem sendo construído desde a criação da diocese, que agora nós estamos vivendo uma realidade de poder oferecer à diocese, à igreja e à sociedade o nosso olhar, o olhar que precisa ser moldado, que precisa ser construído a partir dos eixos dos direitos humanos, que é de transformação, que é de igualdade para todas as pessoas. Nós não podemos fazer separação. E Desmond Tutu traz para cada um de nós a experiência da vida que quer ser maravilhosa. E que essa vida maravilhosa ela precisa ser para todas as pessoas. E como alcançar isso? Se não buscarmos ações concretas de serviço, de dedicação e de atenção para transformar. É preciso cada vez mais, em nossas ações, a gente ter empatia. E a empatia que leva à compaixão e que se concretiza na equidade. Esses elementos, eles precisam ser fundantes no nosso projeto de ser Diocese Anglicana de Brasília. E eu digo para vocês sempre que o nome Brasília é só porque a gente está a sede diocesana está na capital federal. Mas a Diocese Anglicana de Brasília envolve Brasília, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Noroeste de Minas Gerais. Então é todo esse espaço que a gente quer ter esta presença de uma empatia solidária que se concretiza em ações, que se envolve na compaixão e que gera equidade para todas as pessoas. Não é somente igualdade, é equidade para todas, envolvendo todas as pessoas. Então, olhar para Desmond Tutu é manter o olhar num horizonte de que a gente não pode ficar calado diante das injustiças. Outra emblemática frase do arcebispo Desmond Tutu é dizer que quando você se torna neutro, você já escolheu o espaço do opressor, o lado do opressor. Nós não podemos ser neutros. O Evangelho de Jesus não nos chama a sermos neutros, mas nos chama a defender a toda a justiça, para todas as pessoas. E por isso que quando nós estamos envolvidas em ações de transformação, nós estamos executando e realizando concretamente o que nos diz o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que no ano que vem, 2022, a Igreja Anglicana no mundo todo terá a celebração da Conferência de Lambeth, né? Uma reunião de bispos e bispas de todo o globo. E partindo da premissa que os direitos humanos se integram na atuação da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e na atuação da Igreja Anglicana em todo o mundo, que correlações nós podemos retirar, Bispo Maurício, entre a espiritualidade anglicana e a promoção dos direitos humanos, à luz, principalmente, da próxima Conferência de Lambeth? Rodrigo, próximo ano teremos a Conferência de Lambeth. A Conferência de Lambeth é um dos instrumentos de unidade
da comunhão anglicana. E aí são convidados e convidadas todos os bispos e bispas que fazem parte da chamada comunhão anglicana, que é composta por 43 agora com a província de Moçambique em Angola, 43 províncias. E o Brasil é uma dessas províncias da comunhão anglicana. Então, do Brasil, nós somos convidados e convidadas os 9 bispos e bispas das dioceses da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Essa conferência, ela envolve na condução, na direção do arcebispo de Cantuária, que é o outro elemento de instrumento de unidade. E cada conferência dessa representa um marco de encontro, de reencontro de bispos e bispas para um novo olhar da Igreja para os próximos anos. Nós somos desafiadas a vivenciar uma nova experiência. E nesta conferência, o tema central vai ser a Igreja de Deus para o mundo de Deus. A Igreja de Deus para o mundo de Deus. Estamos tudo sendo baseado nos estudos em 1 Pedro, na epístola de 1 Pedro. E a igreja reunida na conferência de Lambert quer testemunhar que a Igreja de Deus é para o mundo de Deus. Em situações de conflitos, a Igreja de Deus para o mundo de Deus precisa estar envolvida num contexto, numa realidade de discriminações, porque ainda existem muitas discriminações. A Igreja de Deus para o mundo de Deus que precisa estar envolvida em situações de pessoas vivendo em fome, vulnerabilidade, sofrendo com as guerras. A Igreja de Deus para o mundo de Deus que precisa estar envolvida com a transformação das estruturas injustas da sociedade. Então, essa realidade, esse contexto, é o contexto que vai envolver a Conferência de Lambert em 2022. E eu penso que a questão dos direitos humanos e a espiritualidade, ela precisa ser vista não como duas coisas, como duas situações, mas como uma situação que se expressa pela vivência da outra. Ou seja, quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando da vida, porque a espiritualidade ela acontece, a liturgia da igreja se vive no dia a dia, na vida. E a gente tem muito zelo nos nossos cuidados, nos nossos templos, nas nossas missões, nos nossos altares. Mas este zelo, ele precisa se concretizar na ação de solidariedade, que se expressa na vivência e no elevar a voz sobre os direitos humanos no contexto de hoje. Nós estamos chegando ao final do ano e a gente ouve tantas retrospectivas. Mas a maior retrospectiva para este ano precisa ser olhada no foco ainda da Covid, da quantidade de pessoas, só no Brasil, mais de 700 mil pessoas que já morreram. Nossa retrospectiva precisa olhar e acentuar que a vacina salva e que a vacina precisa ser para todas as pessoas. A vacina precisa ser para as crianças. As crianças precisam ser alcançadas pela vacina. Já está mostrado, declarado cientificamente que as crianças devem tomar vacinas e que a gente sabe que as vacinas têm sido um sinal da salvação, um sinal de cura, um sinal de cuidado. Eu digo até um sacramento, porque tem dado restauração.
Então, quando a gente fala de espiritualidade e direitos humanos, nós estamos dizendo que a espiritualidade precisa ser vivenciada na prática concreta de ações de serviço e transformação no meio da sociedade. E é por isso que nós estamos envolvidas em movimentos como movimento por direito à terra, movimento pela questão indígena, por garantir os direitos constitucionais dos povos indígenas, por garantir os direitos das mulheres, por garantir o direito de todas as pessoas, defendendo as causas que envolvem as pessoas LGBTQIA+. Por quê? Porque isto é espiritualidade também. Isto é a ação concreta da realidade, da realização da nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade não pode ficar restrita ao templo. Quando a gente faz a oração de pós-comunhão, a gente agradece a Deus por nos alimentar espiritualmente com o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e roga que este sangue e este corpo nos envie para servir ao mundo. Por isso que o tema da campanha da Conferência de Lambert, Igreja de Deus para o Mundo de Deus, nos colocar dentro concretamente dessa realidade de servir a todas as pessoas. E eu percebo que em nossa diocese, no caminhar de cada segmento de serviços, nos diferentes espaços da área diocesana, nós estamos buscando servir a todas as pessoas. Vivenciar a prática do Evangelho, do seguimento a Cristo, que requer coragem, apesar do medo, que requer justiça, que requer verdade e que se emoldura todo no amor. Porque continuaremos a dizer, o perfeito amor lança fora todo medo. E nós vamos seguir adiante nesta convicção de que em 2022 nós vamos nos fortalecer ainda mais, porque estamos juntas para servir. Muito, muito obrigado, Bispo Maurício, pela tua participação conosco neste último episódio do ano de 2021 do Radar Direitos Humanos, trazendo relevantes reflexões acerca das relações entre direitos humanos e o Natal de Cristo Jesus. Eu agora te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, Rodrigo, por essa oportunidade, desejar que seja que possamos iniciar um novo ano com novos desafios e novos caminhos. Eu diria que 2022 a gente já está pensando já em dizer feliz 2023, porque o sofrimento tem pressa nesse Brasil e a gente precisa se posicionar e se expressar que precisamos mudar e trazer para o Brasil, recolocar o Brasil no centro das suas ações de transformação para a inclusão de todas as pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo um Brasil de exclusões, um Brasil de muita exclusão. E eu termino essas minhas palavras recordando, trazendo de volta o arcebispo Desmond Tutu, que ele dizia que nós devemos e podemos mudar o nosso olhar para a vida e para o mundo a cada dia, e mudar a partir do novo olhar, um olhar de gratidão, um olhar da alegria, um olhar da percepção da maravilha do mistério de Deus, do mistério de Deus no meio de nós, e que Deus quer fazer, mas quer usar cada um de nós para fazer este mistério, para viver essa transformação. Então eu quero dizer que a gente possa continuar se apercebendo e compartilhando a gratidão
a gratidão a Deus por tudo que temos recebido, mas, sobretudo, nos manter na esperança que é verbo de movimento, na esperança que é verbo intransitivo e intransigente, como diz a poeta Joara dos Reis. E assim seguir 2022, olhando com um novo olhar, com uma nova lente, trocando nossa lente cada vez mais focada na esperança e na transformação do nosso Brasil, para que possa incluir a todas as pessoas. Um abraço grande e minha gratidão por essa oportunidade. Deus nos abençoe. Amém, Bispo. Mais uma vez, muito obrigado. Que continuemos juntas a esperançar. Que 2022 nos traga ventos de esperança e ventos de concretização e ventos de avanço dos direitos humanos. As pessoas que nos ouvem, eu agradeço pela participação de vocês durante todo esse ano de 2021. Desejo que o próximo ano de 2022 de fato nos traga muito mais alegria, nos traga saúde, nos traga justiça social, nos traga mais equidade, e nos encontramos no próximo episódio. Fiquemos na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.